imaginar que é importante saber os modelos do processador. E outro ponto, por que isso é importante? Porque esses processadores, essas diferentes famílias de processadores, esses diferentes modelos de processadores, eles apresentam características técnicas diferentes. E uma dessas características técnicas diferentes dos processadores, tanto da Intel quanto da AMD, é o que nós chamamos de clock do processador. O clock do processador é a frequência de processamento e por isso mesmo é medido em hertz. Então, quando eu indico o clock de um processador, é o indicativo de frequência de processamento e por ser frequência de processamento é indicado em hertz. Professor, mas como é que eu consigo verificar isso na prática? Observa aqui comigo, como é que a gente verifica isso na prática? Vamos pegar um exemplo, olha aí em tela cheia para ti, aparecendo processador, clock e frequência, ali de ciclos por segundo. Exemplos 900 MHz e 2 GHz. Isso significa o seguinte, um processador de 900 MHz, mega significa milhões, de acordo com as nossas aulas anteriores. Então seria de 900 milhões de hertz, 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Um processador de 900 MHz pode processar dados a 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Tu imagina um processador realizando 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Alguém diria, nossa, professor, isso é muito rápido. Para os padrões atuais não é. Tu imagina esse outro modelo de processador que eu te mostro aqui, ó, 2 GHz, 2 GHz, 2 GB, giga é bilhões. Então, 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Quer dizer, um processador de 2 GHz para o seu clock indica 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Quer dizer, é um processador muito rápido se comparado a esse de 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Então, o clock, que é um indicativo de frequência, é um dos principais parâmetros de velocidade do processador e até mesmo de velocidade final no processamento do teu computador. Isso porque uma coisa é processar a 900 milhões de ciclos por segundo. Outra coisa é processar 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. É claro que então o clock é um importante parâmetro, uma importante medida de desempenho do teu processador. Não é o único. Por que não é o único? Porque existem outros parâmetros de desempenho. Mas vamos analisar primeiro por que o clock ficou tão importante como a gente percebe isso no cotidiano. Eu peguei aqui ó, um anúncio de jornal e nesse anúncio de jornal tu já percebe, aparece lá escrito ó, Intel Celeron de 2.8 GHz. Intel é o fabricante do processador. Celeron é o modelo, a família do processador. 2.8 GHz é o clock. Então, quando eu indico que o processador é Intel, estou dizendo, é do fabricante Intel. Quando eu indico Celeron, é a família ou modelo do processador. E o 2.8 GHz é o clock, a frequência de processamento. Nesse caso, 2 bilhões e 800 milhões de ciclos de processamento por segundo em relação a esse processador. Quer dizer, é muita coisa em relação ao processamento. Eu, pelo menos, acho isso incrível em relação ao processamento, certo? Bem, pessoal, uma coisa que a gente tem que ponderar. O clock é tão importante que algumas provas de concurso, como o caso da Banca Fundação Carlos Chagas, gostam de colocar que o clock é um indicativo de velocidade de processamento. Está certo, a FCC considera certo o clock um indicativo de velocidade de processamento. Alguém me diria, professor, mas não é em hertz, não é indicativo de frequência? Perfeito, é a frequência com que os dados serão processados. Mas como indica a quantidade de ciclos de processamento por segundo, as provas de concurso aceitam tranquilamente que o clock é uma medida de velocidade de processamento. Está certíssimo essa afirmativa nas provas de concurso, e assim